cumprimentar o companheiro Rui Falcão, presidente nacional do Partido dos Trabalhadores, e cumprimentando o Rui, eu cumprimento toda a direção nacional que está aqui presente. Quero cumprimentar o companheiro Emídio, presidente do PT no Estado de São Paulo, e cumprimentando ele, eu quero cumprimentar todos os membros do Diretório Estadual de São Paulo aqui presente. Quero cumprimentar, eu não vi aqui, o Fiorino, presidente do PT, está ali, do PT municipal, e cumprimentando ele, eu quero cumprimentar todos os companheiros do PT da capital. Quero cumprimentar cada membro dos diretórios do PT aqui representado, de todas as cidades da Grande São Paulo. Quero cumprimentar os nossos vereadores, quero cumprimentar os nossos prefeitos, quero cumprimentar os nossos deputados estaduais, nossos deputados federais, companheiro Miguel Rosseto, ministro do Desenvolvimento Agrário, o companheiro Quioro, ministro da Saúde, o companheiro Marinho, prefeito de São Bernardo e coordenador da campanha da Dilma no Estado de São Paulo, o companheiro Almeida, prefeito de Guarulhos, que devia largar esse Twitter quando eu estou falando, guardar esse negócio no corpo, porque queria cumprimentar o companheiro Wagner, presidente da CUT, cumprimentar o companheiro Fernando Haddad, nosso querido prefeito de São Paulo, cumprimentar nossa querida e eterna prefeita de São Paulo, Marta Suplicy. Quero cumprimentar o nosso querido Padilha, que eu digo todo santo dia que eu nunca vi um candidato estar tão baixo na pesquisa, mas com uma força de vontade extraordinária. E eu acho que é assim mesmo que a gente ganha uma eleição. Quero cumprimentar o companheiro Eduardo Suplicy, que, se Deus quiser, vai continuar sendo nosso senador. A nossa querida Eleonora, que é a companheira que cuida das mulheres do Brasil, em nome da presidenta Dilma. O nosso companheiro Ricardo Bezuini, nosso querido ex-presidente dos bancários, e hoje deputado federal, e hoje ministro da coordenação política da Dilma. Quero cumprimentar o companheiro Gabas, que está ministro interino porque o Garibaldi está de férias, quando, na verdade, o Garibaldi deveria estar trabalhando, e você de férias para ajudar o Padilha aqui em São Paulo. Quero cumprimentar todos os nossos companheiros e companheiras e dizer para vocês uma coisa. Eu tive a ideia de propor ao companheiro Emídio, ao companheiro Marinho, ao Rui e ao Padilha, fazer essa reunião. E fiquei preocupado porque na terça-feira o Emídio estava um pouco cismado se essa reunião era para mim dar chamada na militância do PT e no diretório do PT, porque poderia ser delicado, porque estava toda a imprensa aqui, e a imprensa já estava dizendo que nós estávamos convocando uma reunião porque a Marina estava na frente da Dilma aqui em São Paulo, porque o Padilha não estava crescendo. E eu, obviamente, que disse para o Emídio que, primeiro, eu não ia convidar vocês para dar uma chamada. Nós já sofremos tanta pressão de fora do PT, não vai ser de dentro do PT que a gente vai fazer pressão em cima de vocês. Segundo, eu queria que a imprensa estivesse participando. Eu queria que a imprensa pudesse estar participando, porque eu prefiro que a imprensa ouça a gente discutir os nossos problemas e publicar, certo ou errado, aquilo que a gente fala, do que não participarem e a gente fechar a sala e eles ficar de fora interpretando o que foi discutido aqui dentro. Então,
Se quiserem, pode publicar cada palavra que eu vou proferir aqui. E eu faço esse desafio porque eu tenho consciência que eles não vão publicar. Mas essa reunião tem uma razão de ser. Eu não ia também tirar vocês da cidade de vocês, da disputa de vocês, para vir aqui também não falar nada, apesar, sabe, da valorização linguística dos companheiros que me antecederam aqui. Todos já falaram quase tudo que eu tinha que falar. Então, eu tinha até um discurso que eu mandei guardar o meu discurso, que eu queria falar um pouquinho com vocês sobre a situação real. Bem, é fato que nós estamos fazendo, possivelmente, as eleições mais difíceis desde que o PT nasceu em 1980. Nem a eleição de 82, quando eu fui candidato a governador do Estado, foi tão difícil quanto essa. E eu vou explicar por que essa eleição está difícil. E vou explicar por que a gente tem que torná-la fácil. Em 82, diziam que nós éramos um bando de loucos. Diziam que nós éramos um bando de infantis, que nós éramos sectários, mas que ninguém precisava ter medo de nós, porque nós não iríamos a lugar nenhum. Eu lembro, e vou dizer aqui por mais jovem, em 82 a gente não tinha sequer 10% do tempo de televisão que você tem. 10%. Não tinha nada, era Lei Falcão. Tá? Isso é importante a gente lembrar, porque tem muita gente que não era nem nascida em 82 ainda aqui. E alguns eram muito jovens em 82. Só a Raquel Moreno, que já era bem nascida em 82. Pois bem, e naquele tempo, a gente acreditava em muitas coisas. Os nossos discursos, muitas vezes, eram discursos que eram o antivoto. Eu não sei se você lembra, em 82 eu era candidato a governador, Jacob Itália era candidato a senador, Hélio Bicuda era candidato a vice e Lélia Abramo era suplente de senadora. E o nosso discurso era tão sectário que eu não sei como é que as pessoas... Eu tive 10% dos votos. Mas eu lembro, e as pessoas mais velhas se lembram, de que a gente chegava no comício e a gente dizia o seguinte: eu não quero o seu voto pelo teu voto. Não vote em mim se você pensa que eu vou fazer as coisas, fazer escola, fazer hospital. É vocês que têm que fazer junto conosco. Aí eu saía do palanque, o cara falava: pô, esse cara é duro. Esse cara é tão exigente que eu nem mereço votar nele. Aí eu saía, no outro dia chegava o Franco Montoro: vote em mim, que vai ter escola, vai ter hospital, vai ter... O cara falava: pô, veio o cara aqui, me dá um esporro e diz que eu tenho que fazer a escola, que eu tenho que fazer isso, e o outro vem e fala que vai me dar tudo pronto, eu vou ficar com o outro que vai me dar tudo pronto. Bem, mesmo assim, nós tivemos 10% dos votos nas eleições de 1982 e eu fiquei puto da vida porque fiquei atrás do Jânio Quadros, ou seja, eu fiquei em quarto lugar, só ganhei do Roger. Pois bem, e depois nós tivemos várias outras eleições. Depois nós tivemos Zé Dirceu, tivemos Plínio da Arruda Sampaio, tivemos Suplicy, depois tivemos Marta, depois tivemos Genuíno, que foi para o segundo turno, depois tivemos Mercadante. Ou seja, nós já tivemos performance muito importante no estado de São Paulo. Mas o estado de São Paulo é um estado tão, eu diria, tão complexo, que mesmo a gente dizendo que tem uma classe média que não gosta de nós, a verdade é que é a terceira vez que a gente elege
prefeito da capital desse estado. A verdade é que nós governamos a região metropolitana. A verdade é que nós já governamos Campinas várias vezes. A verdade é que nós já governamos Ribeirão Preto. A verdade é que já governamos Santos. A verdade é que estamos governando São José dos Campos agora. Apenas para citar, para não falar da grande São Carlos, da grande Araraquara. Eu estou falando apenas das pequenas cidades da região metropolitana. Então eu quero mostrar que esse partido, mesmo muita gente dizendo que tem uma rejeição de setores médios da sociedade, esse partido, ele ganhou muita coisa nesse estado. Ganhou muita coisa. E eu dizia ao Padilha, quando conversava com ele sobre a candidatura dele: Padilha, nós precisamos, para ganhar as eleições, tentar repetir um pouco o que o Marinho fez em São Bernardo. Ou seja, a gente estava cansado. A gente tinha ganho em São Bernardo em 88, e depois a gente começou a perder as eleições, começaram a juntar, era 20 partidos contra o PT, 19 partidos, às vezes eram 700 vereadores contra nós, e nós só tínhamos 23 ou 30 vereadores. Ou seja, quando o Marinho conseguiu quebrar no meio e pegar metade do partido, eu falava com o Padilha: Padilha, nós não podemos permitir que juntem-se todos contra nós. Nós precisamos colocar uma cunha no meio, dividir, sabe, o poder de articulação dos tucanos aqui, para que a gente possa ganhar as eleições, e eu vejo com perspectiva concreta a gente poder tirar os tucanos aqui do estado de São Paulo. Bem, qual é a novidade? A novidade é que conseguimos colocar uma cunha nos tucanos, mas não fomos nós que ganhamos os partidos que não foram para o tucano. Eles foram para o PMDB, que depois de um longo e tenebroso inverno, voltaram a ter candidato a governador de São Paulo. E muitos partidos que a gente acreditava que viessem com a gente foram para lá, não sei por que razão. Certamente, sabe, certamente porque você não é tão simpático, mas de qualquer forma foram. Bem, e nós ficamos com o PCdoB e com o PR. Por que eu quero começar a conversar com vocês contando esse caso? Porque eu também imaginava que, pelo fato de ser a primeira vez que a gente ia disputar uma eleição em São Paulo, sem que São Paulo tivesse um candidato a presidente da República, a Dilma poderia incorporar uma força política que eu não conseguia incorporar aqui em São Paulo. Eu acho que eu devo ter ganho uma eleição aqui em São Paulo, mas acho que eu perdi quase todas as eleições aqui em São Paulo. Tá? Eu achava que... Mas também, na primeira eleição que eu participei, tinha aqui Maluf candidato, Mairocova candidato, Ulisses candidato, Enéas candidato, Aureliano não era de São Paulo. Sabe? Nós tínhamos... A Fife Domingos era candidato. Então eu imaginava, veja que a teoria nem sempre dá certo quando colocada em prática, Eduardo. Então eu imaginava que, pelo fato de nós não termos nenhum candidato a presidente de São Paulo, a eleição presidencial seria mais propensa para uma pessoa do perfil da companheira Marta disputar com um mineiro que passava a vida inteira falando de São Paulo. Tá? Não, com um mineiro, disputar com um mineiro, sabe, que passou a vida inteira falando mal de São Paulo. Então, a Dilma, eu acho que eu não tinha nem falado o nome, mas de qualquer forma, o fato é que isso não aconteceu. Isso não aconteceu, porque depois da morte de Eduardo Campos, aconteceu um fenômeno que possivelmente vai demorar ainda para muitos filósofos, sociólogos começarem a explicar
o que aconteceu com tanta rapidez. Eu lembro da campanha do Haddad. Nós estávamos no auge da votação do mensalão. E a grande preocupação nossa era saber se o mensalão iria ou não interferir na eleição do Haddad. Havia gente que dizia que ia interferir, gente que dizia que ia ser muito prejudicial, e a gente fazia quase todo dia qualitativa e a gente percebia que não havia nenhuma interferência da votação do mensalão na campanha dele. O fenômeno da campanha dele é que nós tínhamos lançado um grande candidato, pouco conhecido. E estavam disputando as eleições, mesmo igualzinho agora, não mais com os tucanos. Tinha aparecido uma outra figura, como apareceu o Scaf agora, que era o Russomano. E esse cara, em defesa do consumidor na televisão, ele conseguiu convencer, por algum tempo, um contingente muito grande de eleitores do PT a votar nele. Como o nosso candidato não era conhecido, ora, ele votava naquele candidato que era mais conhecido e ele, então, fazia a opção, sabe, pelo cara que defendia os pobres. Nós levamos tempo para compreender que nós tínhamos que ir para a rua com muito mais força. Eu lembro que eu estava com câncer, estava com o pescoço inchado, estava mais feio do que eu sou naturalmente, mas nós decidimos ir no Largo 13, fazer caminhada no Largo 13. Eu falava 2 palavras e tossia 2 minutos, mas a gente tinha que ir para mostrar que a gente estava ali, que a gente tinha candidato, que a gente queria ganhar. Eu lembro que a gente é na Zona Leste, eu lembro que a gente foi no Lago de São Mateus, eu lembro que nós fomos em vários lugares em que a quadra a gente não podia falar, a gente não juntava muita gente, as pessoas muitas vezes não queriam parar, a gente ficava gritando, 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 gritando. Quando o Haddad chegava bonitão assim, as pessoas até paravam. É o que pode acontecer com Padilha. É o que pode acontecer com Padilha. Pois bem. Veja, quando você lança um candidato desconhecido, e o que faz uma pessoa ser rejeitada, ela ser muito conhecida e ser ou muito desconhecido, no nosso caso é por falta de conhecimento, porque tem muita gente que acha que se sair uma fotografia no jornal aqui em São Paulo, ou se ele aparecer em 30 segundos no Bom Dia São Paulo, ele já é conhecido. Eu já vi candidato a governador aqui, Padilha. A gente em caminhão, em porta de fábrica no interior, ele descer do caminhão e ficar sozinho, porque ninguém conhecia o candidato. Leva tempo para a pessoa conhecer as pessoas. Leva tempo. Qual é a vantagem do Padilha? E qual foi a vantagem do Haddad? É que eles não são candidatos de si mesmos. Eles são candidatos de um partido político chamado Partido dos Trabalhadores. Até outro dia, a nossa campanha aqui em São Paulo não tinha visual. Você não via um adesivo do PT. Você não via um cartaz do PT em lugar nenhum. E eu reclamava com o Edinho. E o Edinho ficava nervoso comigo. E falava, mas tem. Mas eu falava, mas não tem. Aí fiz uma reunião com os sindicalistas outro dia. Os sindicalistas reclamaram da falta de material. Fui tirar fotografia com um monte de deputados estaduais e federais. E coloquei aclarando para conversar com cada companheiro antes de eu abraçá-lo para tirar uma foto. E a reclamação é que não tinha material. Não tinha material. Pois bem, hoje quando eu vi o Marinho levantar o material aí, eu já estou com a sensação de que a coisa começou a mudar aqui em São Paulo.
Porque, veja, nós temos motivos, nós temos legado, nós temos história para fazer o debate com qualquer cidadão ou cidadã paulistana que não gosta de nós. As pessoas podem, e nós deveremos admitir, que as pessoas não concordem com a gente ideologicamente. Nós temos que concordar que as pessoas pensem diferente de nós e nós pensemos diferente deles. O que nós não aceitaremos é sermos tratados como se fosse de segunda classe aqui nessa cidade e em qualquer lugar desse país. Exatamente porque foi o nosso partido, a partir da primeira eleição em 1982, em Diadema, que começou a mudar a história de administração pública nesse país. Fomos nós, com a criação do orçamento participativo, que pela primeira vez demos ao povo da vila, de um bairro muito distante, o direito de dizer qual era a obra preferencial que ele queria para a sua vila, para o seu bairro ou para a sua rua. E aí tem exemplos extraordinários em cada cidade que nós governamos. Em Guarulhos, em São Bernardo, em Santo André, em Jacareí, em São José dos Campos, em Osasco, em Mauá, em todas as cidades. Nós temos exemplos. E eu sei, viu, Rui, que nesse momento é muito difícil a vida de prefeito no segundo ano. É complicado. Porque se um dia você for eleito prefeito, vocês vão perceber o seguinte: no primeiro ano, ninguém vai cobrar nada de vocês, porque o primeiro ano é o ano da euforia de ter votado em vocês. Então, no primeiro ano, o povo sabe, olha, ele não pode fazer nada, ele está chegando agora, o orçamento foi feito pelo governo anterior, o povo tem uma certa tolerância. Com você não tiveram nem no primeiro ano, Haddad, mas não tem problema. Agora, quando chega o segundo ano, as pessoas começam a cobrar. E eu fui agora a São José dos Campos, com o Padilha, e eu disse, no palanque, para o nosso companheiro Carlinhos, eu sei que nessa conjuntura, quando a prefeitura não está conseguindo fazer as coisas que prometeu, porque ainda não tem dinheiro, e só vai começar a fazer no terceiro ano, eu sei que tem assessor dizendo para você, olha, não vai em tal vila que o povo está nervoso. Não vai em tal bairro que lá o povo está puto com o prefeito. E eu disse pro Carlinho, manda esse teu assessor embora. Porque ele é puxa-saco e não presta serviço à prefeitura. Porque quando tem problema, a gente não enfrenta correndo. A gente enfrenta indo no local do problema e discutindo com as pessoas. É assim que a gente enfrenta. E é assim que esse partido se fortaleceu. É assim que esse partido conseguiu chegar a ser o maior partido de esquerda da América Latina. E eu vou dizer mais para vocês, eu conheço muito partido nesse mundo. Não tem, Rui, você pode ter orgulho, não tem nada similar a esse partido em lugar nenhum do mundo. E eu sei, e não é segredo para ninguém, que muitas vezes nós petistas ficamos acabrunhados. Porque alguns companheiros nossos, seja vereador, seja prefeito, deputado, muitas vezes uma pessoa individualmente comete um erro e causa problema para nós. E eu tenho dito
que esse partido é representado pelos deputados, é representado pelos prefeitos, é representado pelos senadores, é representado pela sua direção, mas a grandeza desse partido são os milhões de seres humanos anônimos que nunca apertaram a mão da gente e que acredita que nós somos o partido deles. É essa gente que nós temos que despertar agora. É com essa gente que a gente vai ter que teimar nesses próximos 30 dias. É com essa gente que a gente vai ter que ir para a rua discutir, convencer, mostrar o programa do nosso candidato, mostrar o que a Dilma tem feito para esse Estado. Porque as grandes obras aqui, Padilha, como o anel rodoviário, é mostrado como se fosse obra do Estado, mas se não fosse o governo federal, essa obra não tinha saído. E nós, Padilha, precisamos dar um jeito de combinar no programa estadual e no programa nacional contar essas coisas. Porque é a melhor forma de enfrentar o governador, é mostrar não apenas a fragilidade dele, mas mostrar a coisa e quanto nós gastamos de dinheiro. Gastamos não, investimos. Devolvemos para São Paulo aquilo que São Paulo contribui com o governo federal. E de vez em quando o governador reclama. De vez em quando o governador reclama que São Paulo está pobre porque o Nordeste está rico. Nem o Nordeste está rico, nem São Paulo está pobre. O que nós estamos fazendo é um país mais justo, onde todos têm o direito. Se São Paulo está com problema, não é por causa do Nordeste. É por causa da incompetência sequer de pagar salário aos professores e funcionários da USP. Sequer de cuidar da água para as pessoas beberem. Então não jogue a culpa no Nordeste. Então essa reunião aqui, meus queridos companheiros, é um pouco para isso. 30 dias. 30 dias. 30 dias em que nós vamos ter que fazer uma profissão de fé. Vamos ter que voltar a ter orgulho de colocar a camisa do PT e a camisa vermelha do PT. E vamos ter que discutir com aquelas pessoas que ousam duvidar da gente. Ou seja, vamos comparar o que a Dilma colocou de dinheiro nesse Estado, nesses últimos 4 anos, com o que o Fernando Henrique Cardoso colocou em 8 anos, quando o PSDB governava São Paulo também. Quando o Mário Covas era governador. Vamos saber para ver quem é que colocou mais dinheiro aqui. Quem é que tem política social nesse Estado. Quem é que fez mais universidade nesse Estado. Nós temos um legado para discutir. Mas, sobretudo, companheiros, a gente tem que discutir um pouco de política. Por que que eles querem que o PT não avance? O velho Frias, o dono da Folha de São Paulo, de quem eu tinha um apreço muito grande, ele me dizia: ô Lula, os caras do andar de cima não vão deixar você chegar lá. Você tem que perceber que você é do andar de baixo, meu cara. Fique quietinho no andar de baixo. Eu falava: não, nós vamos subir. Eles não vão deixar, Lula. Eu dizia: seu Frias, eu não estou pedindo para ele deixar, eu vou subir. Nós vamos subir. E nós subimos. E nós subimos que incomodou. Incomodou tanto, Rui, que eu fico pensando, Marta, talvez você nem sempre acredite no que eu falo, mas eu falo: a Marta não foi reeleita prefeita de São Paulo. Ela não foi reeleita porque ela governou para os pobres dessa cidade. Quando eu fui inaugurar o primeiro céu com a Marta, em Guaianazes, Guaianazes mesmo, pronto. Quando eu fui inaugurar, eu disse para Marta: ô Marta, os do andar de cima não vão aceitar que você faça uma escola dessa para os pobres.
uma escola com teatro, uma escola com piscina, uma escola com ar-condicionado, uma escola com computador, naquele tempo, sabe? Uma escola com quadra de esporte. Falei, Marta, é inaceitável. Eles não vão aceitar, ô Marta. Não vão aceitar. Porque eles não aceitam. Tem um tipo de gente, não é todo mundo não, mas tem um tipo de gente que fica incomodado de pobre andar de avião no lugar deles. Fica incomodado, sabe? Eles ficam incomodados. Quando ele vê chegar uma família pobre num restaurante, ele fala, puxa vida, mas esses caras estão entrando aqui, que porra de mundo está criado nesse país aqui, sabe? É assim, mas é assim no mundo inteiro, não é assim no Brasil não. E eu acho que eles não gostam da gente exatamente pelas coisas boas que são feitas nesse país. E eu, sinceramente, estranho profundamente que a gente tenha demorado tanto para reagir a esse tratamento que nós estamos recebendo em vários lugares desse estado. E eu acho que o Padilha e a Dilma, nesse momento, são os porta-estandartes que nós temos que utilizar junto com os nossos candidatos a deputados estaduais e federais e candidatas para a gente sair para a rua e mostrar, olha, voltamos. Aliás, nunca saímos. Voltamos. Voltamos mais forte. Voltamos mais orgulhosos. Voltamos com vontade de vencer outra vez. Porque eu fico imaginando o quão... Gostou do quão? O quão seria importante o PT governar no mesmo período a capital, o Estado e o Brasil. Eu fico imaginando a coisa extraordinária, sabe, que ia acontecer nesse Estado. Aí sim, eles iriam ver São Paulo voltar a ser mais motivo de orgulho para os paulistas, não porque não querem que o Nordeste cresça, não querem que a Zona Franca de Manaus exista, mas porque São Paulo iria se tornar atrativo para investimentos, sobretudo em indústrias de ponta, para que São Paulo continue tendo para o Brasil a importância que sempre teve historicamente. Mas que São Paulo não seja o império para os outros estados, mas seja o irmão dos outros estados. É isso que a gente quer construir neste país. Por isso, companheiros, essa reunião para a gente consolidar a companheira Dilma Rousseff não existe do ponto de vista sociológico. Quando eu estava no sindicato, que eu aprendi a palavra sociológico. Ô Rafael, você já nasceu aprendendo essa palavra, eu aprendi depois de muito tempo. Eu achava chique, sociológico. Eu achava... Hoje eu já falo bem isso. Mas veja, não há nenhuma explicação. Não há nenhuma explicação. A Dilma está perdendo as eleições aqui em São Paulo. Alguns dizem que é ódio. Eu não acredito. Possivelmente, nós não tenhamos encontrado o tom correto e as palavras corretas para mostrar as qualidades da nossa companheira Dilma. Porque que o preconceito contra mim fosse grande, porque eu era metalúrgico, era nordestino, até aceitava. Ô, gente, mas eu cheguei a ganhar a eleição aqui nesse estado. Eu tinha 40 e poucos % quando perdia. Não é possível que a Dilma tenha 23% aqui. Cadê o PT? Cadê as mulheres do PT? Cadê os homens do PT? Cadê os deputados do PT? Cadê os prefeitos do PT? Nós governamos 16 milhões de pessoas na grande São Paulo. 16 milhões, Miguel Rosseto. O PT governa mais do que uma Suécia, mais do que uma Holanda, mais do que uma Finlândia.
Mais do que o Equador, o PT governa muita gente. O que está acontecendo? O que está faltando? Eu quero contar uma história para vocês saberem o que está acontecendo. Falta discutir política não é obra. Não é obra. O Marinho se lembra, o Ricardo Bezuíno acho que se lembra. Eu passei o momento mais difícil da minha vida nos anos 80, quando a gente tinha feito uma greve muito grande, em 79, e a gente tinha preparado os trabalhadores para uma guerra. Quando chegou no dia da guerra, 13 de maio, se não me falha a memória, eu, ao invés de decretar guerra, propus aos trabalhadores um acordo. Como a peãozada não aceitou o acordo, não ia aceitar, antes de eu falar, já não tinha aceitado, vaiava todo mundo que falava favorável ao acordo. Todo mundo que falava era vaiado. Eu falei, bom, eu não vou falar do acordo, eu vou inverter. Ao invés de colocar o acordo em votação, eu coloquei um voto de confiança em mim. Eu falei, eu sei que vocês são contra o acordo, mas é o seguinte, eu quero que vocês me deem um voto de confiança para eu continuar negociando. Quem concordar, levanta a mão. Todo mundo levantou a mão. Mas saíram do estádio me chamando de traidor, que eu tinha me vendido e que eles me deram um voto de confiança, mas Rui, nós passamos um ano para recuperar. Um ano. A gente ia na porta de fábrica, a peãozada não parava para conversar com a gente. Não parava. Eu lembro que um dia eu fiquei nervoso porque um jornal escreveu a manchete: Lula fala para os ouvidos moucos dos trabalhadores. E essa frase, Rui, me mexeu com a minha honra. Eu ia à diretoria do sindicato, eu falei, nós vamos fazer uma greve maior do que a de 79. Esses putos estão dizendo para mim, sabe, que ficavam 40 dias de greve, 50 dias de greve, 4 meses de greve, eles vão ficar agora. E vamos para a porta de fábrica. Vamos para a porta de fábrica, dezembro, janeiro, fevereiro e março. Quando chegou em abril, fizemos uma greve de 41 dias. Eu fui preso, e aí o pessoal mandava os advogados ir lá, Dom Cláudio Rumes, a cadeia Teodoro Vilela, e na cadeia falar, o Lula acaba com a greve. Eu falava, não. O pessoal dizia que eu era traidor, agora eu quero ver quem aguenta. Sabe, quero ver quem aguenta. Bem, na greve de 79, nós ganhamos tudo financeiramente e perdemos tudo politicamente. Nessa greve de 80, a gente perdeu tudo economicamente e ganhou tudo politicamente. Por que eu digo que falta política? Porque nós precisamos debater. Se nós não temos argumento para defender, Rui, alguém tem que dar argumento para a gente defender. Aquilo que a gente chama, Padilha, de argumento de mesa de bar. O nosso militante que está no bar tomando uma cervejinha e chega um outro tomando 2 cervejas e fala partido de ladrão. Esse cara tem que levantar a cabeça e dizer quem é ladrão. Ele tem que ter informação. Porque a tendência, eu lembro quando a Luiz Erundina era prefeita aqui, Marinho, eu lembro que a gente falava que a gente ia levar a massa para a Câmara e aprovar a política de transporte gratuito. Nem levamos a massa e nem aprovamos. E quando a Luiz Erundina aprovava o aumento de ônibus, a primeira coisa que a gente fazia quando chegava no ponto era tirar a estrelinha do PT e guardar no bolso, sabe? O povo não ficar nervoso com a gente. Ou seja, nós somos seres humanos. Nós temos limitações. Se a gente não tiver informação, a gente não sabe como defender. Então a campanha, Padilha, é o momento. E eu vou dizer uma coisa para você. Quando terminar esse ato, você pode sair com o e-mail e falar, esse Lula é um filho da mãe. Porque ele foi dizer coisa que não poderia dizer em público. Mas eu vou dizer uma coisa para você. Nem que seja um segundo. Por Deus do céu, Padilha, nem que seja um segundo.
o teu programa tem que defender a honra desse partido. Porque é isso. Porque, gente, nós temos problemas em vários lugares do Brasil. Mas aqui, um companheiro da qualidade do Padilha não pode ter menos votos do que historicamente o PT tem aqui. Um companheiro igual o Padilha não pode, em alguns lugares, estar aparecendo na pesquisa com menos votos do que o Scarfe. Não tem explicação. Não tem explicação. Eu, se fosse o companheiro Wagner, falou bonito aqui, mas eu falava peão, não voto em patrão. Sabe? Mas é verdade, não tem explicação. Sabe? Só pode ser falta de conhecimento. Só pode ser falta de motivação. A Dilma ter 23% de voto em São Paulo é uma questão de honra nossa enquanto partido político fazer a Dilma ganhar da Marina aqui em São Paulo. Vamos discutir com as pessoas, vamos saber o que as pessoas têm contra a Dilma. Vamos saber. Não é possível. Uma pessoa que tem governado esse país com a seriedade que a Dilma tem governado. Uma pessoa que tem dito alto e bom som: nós não vamos jogar no bolso do povo trabalhador a crise econômica mundial causada pelos ricos. Porque tem outros candidatos que resolveriam o problema de baixar a inflação para 5. É só mandar peão embora. É só cortar salário. É fácil. Duro é a gente manter a inflação 12 anos dentro da meta, aumentando o salário e gerando emprego. Deveria ser motivo de orgulho para este país e para este Estado, que enquanto a Europa rica, de 2008 para cá, fechou 62 milhões de postos de trabalho. Essa Dilma, que eles não gostam, gerou apenas em 4 anos 5,5 milhões de postos de trabalho com carteira profissional assinada nesse país. Então, companheiros, essa reunião é um pouco para isso. Vocês estão percebendo que eu não falei do Aécio? Vocês estão percebendo que eu não... Porque o Aécio é o seguinte: eu vi ele fazer um debate no Jornal da Globo da meia-noite. Ele falou, acho que umas 200 vezes, a palavra previsibilidade. Todas as perguntas que faziam para ele, ele falava: é preciso ter previsibilidade. Mas e a seleção brasileira? Previsibilidade. E eu fiquei pensando, como é que o cara que gosta tanto de previsibilidade não previu que ia acabar a campanha? Como é que pode? Então, a Marina é um caso à parte. A Marina é um caso à parte. Eu estou destrinchando o programa da Marina, o programa econômico, sabe? Todas as propostas para a gente saber o que é, porque eu não vou ter divergência pessoal com a Marina, não vou ter divergência. Agora, governar esse país não é um clube de amigos. Governar esse país é a gente saber com quem que a pessoa está, concretamente. É a gente saber para quem que a pessoa vai governar. É a gente saber, sabe, qual é a orientação econômica desse país. Porque quando eu cheguei no governo em 2003,
eu acabei com essa papagaiada de ficar discutindo se o Banco Central era independente ou não. Porque, na verdade, o que a elite brasileira quer é que a gente seja eleito presidente para eles governarem. Se quer governar, lance candidato e vá para a rua pedir voto. Não querer governar através dos outros. Eu, Eduardo Suplicy, fiz, há uns 4 meses atrás, uma roda de seminário no Instituto para saber como é que o sistema financeiro via a economia. Chamei vários bancos para fazer palestra para nós, do Instituto. E pela primeira vez, Eduardo, eu fiquei ouvindo falar uma palavra, juros futuro. Não, a dívida pública bruta. Eu nunca tinha ouvido falar. E eu perguntei para um cidadão que estava fazendo a palestra, me diga uma coisa. Até outro dia, desde esses últimos 30 anos que eu faço política sindical e política partidária, toda discussão se dá, sabe, a gente discutir se a dívida pública líquida está grande ou não está grande. E no Brasil, nós conseguimos diminuir de 62%, 61% para 33,8% ou 34%. É a dívida pública mais baixa, acho que do país do mundo. A da Itália era 120% do PIB. A dos Estados Unidos é não sei quanto por cento do PIB. A nossa é só 30%. Ou seja, aí o cara falou assim, não é a dívida pública líquida. É a dívida pública bruta. Eu falei, mas por que está incomodando vocês que nós nunca discutimos a dívida pública bruta? Aí o cara falou, não, é por causa... Ela está aumentando porque o governo está colocando dinheiro no BNDES para financiar as outras empresas. E o governo está colocando dinheiro no Banco do Brasil, na Caixa Econômica, no BNB, para financiar crédito, para financiar coisas que os bancos privados não querem. Aí eu descobri, o problema não é a dívida pública, o problema é que quando veio a crise em 2008, que nós liberamos 100 bilhões de reais do compulsório para os bancos investirem no consumo, sabe o que eles fizeram? Compraram o título do governo. E não investiram nada no consumo. O que é que nós fizemos? Nós então colocamos o dinheiro no BNDES e aumentamos a capacidade de empréstimo do BNDES, do Banco do Brasil, da Caixa Econômica, do BNB, sabe? Para fazer as coisas funcionarem. Então, quando as pessoas falam, vou diminuir o poder do banco público, este país tem um sistema bancário extraordinário que é essa misturança legal entre bancos privados fortes e bancos públicos fortes. E, gente, quando veio a crise em 2008, Omar, eu liguei para o Obama. Chique, hein? Liguei para o Obama. Eu estava discutindo com o Obama que eu queria saber como é que ele ia tratar a questão do financiamento das indústrias, sobretudo da indústria automobilística. Eu falei para ele, olha, Obama, aqui no Brasil nós temos um sistema financeiro, primeiro, bastante regulado, e segundo, funciona perfeitamente bem, sabe? É metade público e metade privado. Aí falei do BNDES, falei da Caixa Econômica, falou, do Banco do Brasil, ele falou, aqui, nem pensar nisso, aqui se pensar nisso, sabe, é impensável. Ou seja, a conclusão, nós tomamos a decisão de comprar o Banco Votorantim, resolvemos o problema de financiamento do carro usado numa semana e eles demoraram 7 meses para resolver o problema do banco deles. Então, eu penso que os bancos públicos têm uma importância para o desenvolvimento deste país extraordinário. Não é só para a agricultura o Banco do Brasil, é para a pequena e média empresa, para a microempresa, é para o crédito consignado. Sabe, então, eu sinceramente não sei se a companheira Marina leu o programa que fizeram para ela. Porque se ela leu, significa que ela não aprendeu nada nas discussões que nós fizemos quando ela estava no meu governo. É uma coisa complicada. É uma coisa complicada,
a gente fazer... Quando eu vi a notícia de que vai diminuir o poder do pré-sal... Ô, gente, quando é que a nossa companheira Marina diz isso, Eduardo? Ela disse isso quando ela foi conversar com o pessoal do etanol. E, possivelmente, para agradar o pessoal do etanol, ela falou, eu vou diminuir o pré-sal. Bobagem. Porque não precisa diminuir o pré-sal para você poder resolver o problema do etanol. Não precisa. Então, veja, o pré-sal, ela estava comigo no governo. Quando a gente discutia, o pré-sal é o passaporte, é a garantia de futuro para a juventude deste país, para a gente garantir a educação desse povo, para a gente garantir a saúde desse povo. A gente aprovou a lei da partilha para a gente não permitir que o petróleo fosse utilizado apenas para, sabe, colocar o dinheiro do petróleo no ralo. A gente queria uma coisa à parte para investir em ciência e tecnologia, investir em educação, investir... Eu nem sei se tudo que estão publicando é verdade. Eu nem sei. Mas não pode ser possível. E se for verdade, Eduardo, sabe, não é falar mal de ninguém, é defender o que a gente acredita. É defender o que a gente acredita. É defender o que é melhor para este país. Então, gente, nós temos que fazer esse debate. Nós temos que fazer esse debate e não permitir a negação da política. Não permitir a negação da política, porque quando o cara fala, você não gosta de política, não, pergunta em que ele votou. Pergunta, para ver se ele tem coragem de dizer. Não sabe ou votou num cara que ele tem vergonha. Então, gente, eu acho que nós não nascemos apenas para disputar a eleição. Disputar a eleição é um momento histórico na vida de um partido. Nós nascemos para fazer com que haja uma evolução política na cabeça desse povo, para que a gente possa constituir a tão sonhada sociedade justa, mais igualitária. A sociedade em que os bens sejam divididos entre nós. E nós fizemos muito, mas se você for comparar o tempo que o povo ficou sem ter nada, nós fizemos pouco. É preciso fazer mais. Numa escada de 10 degraus, Padilha, o povo só subiu 2 degraus. Nós precisamos fazer subir 4, 5, 6, 7, para que a gente tenha esse país mais forte. E nós, Padilha, precisamos de você e da Dilma, não apenas para elegê-los. Nós precisamos de vocês e dos nossos candidatos a deputado como instrumento. Como instrumento para que a gente possa fazer esse debate na cidade. Quanto mais passeata você puder fazer na cidade, quanto mais bandeira a gente puder carregar na cidade, quanto mais discurso a gente puder fazer no lugar que a gente tiver, mais a gente tem chance de reverter essa situação. Eu estou convencido, Padilha, que você pode surpreender essa campanha. Agora, você está de bota. De vez em quando tem que dar uma cutucada nas pessoas, em alguns deles. Esse botão marrom aqui, ó, não tem cravo, não vai machucar. Mas eu acho que nós temos que demarcar nosso campo de classe nessa campanha, sabe, um pouquinho de política. Um pouquinho de política na campanha vai fazer bem. As pessoas compreenderem o que está acontecendo, por que está acontecendo e por que nós temos que mudar. Então, companheiros e companheiras, era um pouco isso que eu queria falar com vocês. Nós já vivemos tantas vezes em adversidade. Nós já vivemos tantas vezes em situação difícil. Agora eu queria dizer para vocês, olha, nenhum petista, se dentre nós alguém porventura cometer erro, que pague. Isso vale no PT, vale na casa da gente, vale na igreja da gente, vale no clube da gente, vale em qualquer lugar. Agora, o que a gente não pode, gente, é deixar de ter orgulho e autoestima por ser petista. A gente não pode. Oi, eu queria
a terminar dizendo para você o seguinte: nós precisamos fazer, aqui em São Paulo, Marinho, você que é coordenador da campanha da Dilma, e o companheirinho que é o presidente e coordenador da campanha do Padilha, nós temos que fazer aqui quase que um comando de campanha, sabe, para cuidar da eleição só de São Paulo. Sabe? Nós temos que juntar todas as forças. Nós temos que ter comitê específico para a região metropolitana. Nós temos que ter comitê específico para a capital. Nós temos que ter comitê para a região no interior. E porque se a gente crescer 10 pontos aqui em São Paulo, a eleição está garantida. Se a gente crescer 10 pontos, eu agora vou ter que ir para o Amazonas, vou ter que ir para o Pará, vou ter que ir para o Mato Grosso. Mas eu estou pensando, Rui, que depois dessas viagens, também eu tenho que concentrar aqui. Eu tenho que concentrar aqui, veja, para a gente poder, viu, Haddad? Eu vou te encher o saco, Haddad. Vou encher o saco dos prefeitos de Santo André, de São Bernardo, sabe, de Guarulhos, de Osasco. Nós temos que ir para a rua. Você tem que ir todo dia, depois das 6, ir para a rua. Fazer conversa com o povo. Antes das 8 da manhã, fazer conversa com o povo. Sabe, porque veja o negócio. Ele é o prefeito. O Haddad é o prefeito. O Maria é o prefeito. O Lapas não está aqui, é o prefeito. Tá, cadê o Lapas? Cadê o Lapas? Cadê o Lapas? Não tá. Algum puxa-saco foi o que ele estava, ele não tá aqui. Tá? Então, deixa eu falar uma coisa para vocês. Não, Donizete, você... Sabe por quê? É porque o prefeito que é o líder da cidade, se ele não for na frente e botar a cara, ninguém vai. O cara fala assim, meu prefeito não tá, por que eu vou estar? Se o Lula, sabe, por que o Lula vai pro Acre e não vem pra cá? O cara fala, deixa o Lula vir. Que aí eu vou. Se o Rio Falcão tá lá em Brasília e não tá aqui, o cara fala, deixa o Rio Falcão vir que eu vou. Então, é hora, Padilhinha, da gente assumir, junto com você, sabe, a responsabilidade pelas coisas boas e pelas coisas ruins. Eu falo para você o seguinte, ó, eu já fui candidato a governador, a Marta já foi, Suplicy já foi, só está aqui. Nós nunca tivemos uma figura com a cara tão boa como você, disputando essas eleições em São Paulo. Nós nunca tivemos, veja, aqui em São Paulo, a possibilidade de eleger por São Paulo uma presidente da República. Então eu queria desafiar vocês a transformar isso numa questão de honra. Sabe, são 30 dias, gente. Remídio, eu estava falando, você estava aí, viajando na internet. Eu vi você no computador. Sabe? Quando o cara está assim, namorando. Trabalhando essa hora, eu duvido que seja. Eu duvido. Então, é o seguinte, gente. Ô, gente, vamos assumir esse compromisso. Em cada cidade, onde você mora, todo santo dia tem que ter um mutirão. Todo santo dia ir num bairro. Todo santo dia conversar com as pessoas, bater palma, entrar na casa, ir na feira, ir no supermercado, todo santo dia. Se a gente fizer isso, e a gente fizer isso aqui na capital, e isso, Wagner, vale para o sindicato. Eu fiz uma reunião com um grupo, depois daquela reunião, nós fizemos aquela reunião com os sindicalistas, e eu senti que falta um pouco de política. Porque, cadê a minha querida presidenta do Sindicato dos Bancários? Eu falei para ela, Gilvândia, eu falei para ela o seguinte, Ricardo, os bancários do Banco do Brasil, os bancários da Caixa Econômica Federal, se você quiser, me leve lá, para conversar com eles. Porque, gente, eu vou contar uma coisa para vocês. Se tem uma categoria que tem que ter orgulho do nosso governo, são os bancários dos bancos públicos deste país. Por tudo que nós fizemos. Por tudo que nós fizemos com os bancos públicos brasileiros. Inclusive comprando a nossa Caixa aqui em São Paulo, comprando 50% do Banco Votorantim, não deixando privatizar o Banco do Espírito Santo, o Banco do Piauí, o Banco do Ceará. Ou seja, então, companheiros,
E a Caixa Econômica também. É só ver o que era antes da gente chegar, o que virou. Então, querida, falta discussão política. Se você precisar, me convide. Eu adoro conversar com bancário e com bancária. Adoro conversar com bancário e com bancária. E também nas outras categorias de trabalhadores está faltando. E talvez o meu governo tenha tido culpa nisso. Porque como a gente era muito bem relacionado, a gente atendia, a gente brigava pouco e acordava muito, o pessoal ficou muito economicista. Né, Marinho? O pessoal ficou muito economicista, o pessoal, sabe, não quer mais discutir política. Como é que se explica numa fábrica, o SCAF, numa fábrica que eu vi, está na frente do Padilha? Ó, bicho, no meu tempo, Padilha, no meu tempo, imaginar numa fábrica um peão votar no seu empregador era impensável, Padilha. E isso a gente pode construir agora. A gente tem que ir na porta da fábrica conversar com as pessoas. Então, essa reunião é mais para levantar nossa moral. É mais para levantar nossa moral. É mais para dizer o seguinte, olha, nós não somos melhor do que ninguém. Não somos melhor, não queremos ser. Mas nós não queremos ser tratados de forma menor do que ninguém também. Nós construímos a democracia nesse país. Não teve na história desse país nenhum governo mais republicano do que o meu governo e o da Dilma. Republicano. O Padilha era coordenador e ele sabe que ele se reunia com todo mundo de todos os partidos e tratava em igualdade de condições. E é por isso que nós conquistamos respeito. E não vamos jogar fora, porque meia dúzia querem que a gente fique por baixo. Portanto, Padilha, eu acho que se a gente fizer... Primeiro os sindicalistas, o companheiro, o Arthur, você também pode tirar uma fériasinha, viu? E quem tiver férias vencida, ao invés de deixar para tirar depois de dezembro para passear, é bom tirar agora para poder ajudar na campanha. Sabe? É hora da gente agora, gente agora não tem moleza. É hora da gente fazer o que tiver ao nosso alcance. Da gente fazer todo o esforço possível para a gente colocar o Padilha no governo do Estado e colocar a Dilma na presidência. Então, queridos companheiros e queridas companheiras, era só isso que eu queria falar com vocês. É só isso. Eu quero que o povo da rua tenha por vocês o mesmo respeito que eu tenho e a mesma admiração que eu tenho pela história que vocês construíram nesse país. Por isso, companheiros, até a vitória do Padilha, até a vitória do Suplicy e a vitória da companheira Dilma no dia 5 de outubro. Um abraço, queridos.